Ok, nesse vídeo nós vamos ver juntos aqui o que é SMT e sequência SMT, mas também eu vou introduzir vocês a classe de ativos, as correlações que eu gosto de utilizar, o que são quebras de correlação, quais são as tríades que eu gosto de ver, e eu vou explicar para vocês os quarters, que é a base da Quarter Theory, e a gente vai estar vendo o que é SMT e também o que é SMT, que é simplesmente juntando a SMT com os quarters. Então, muito bem, vamos começar com as correlações. Quando eu estou observando uma classe de ativo específica, eu estou sempre olhando para 3 ativos delas, ou seja, formando uma tríade de ativos que compõem uma classe de ativos. O que é uma classe de ativo? Por exemplo, ouro. Ouro faz parte da classe de ativos de metal. Índices são NQS, por exemplo. O câmbio, euro, libra esterlina. Isso são classes de ativos, porque eles são ativos diferentes. Eles fazem parte de um sistema de precificação diferente um do outro. Por isso que são classes diferentes. Eu observo principalmente 10 classes, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas sempre que eu vou olhar essas 10 classes, eu nunca olho para um ativo em específico. Eu já vi coisas absurdas no mercado em relação à correlação, que são gafes, por exemplo. Direto eu vejo, se eu acompanho alguma live ou outra na internet, eu vejo uma pessoa, por exemplo, fazendo uma análise no Nasdaq e ele quer comprar o Nasdaq. Ok. E depois ele quer vender o IM ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. Não tem nexo. Isso vai contra uma correlação, já que os dois tendem a andar juntos na maior parte do tempo. Então, o que isso quer dizer é que quando um sobe, o outro tende a subir também. Então, como que ao mesmo tempo você quer se posicionar comprado no Nasdaq e ao mesmo tempo quer se posicionar vendido no IM? Sendo que os dois, 90% do tempo, vão para a mesma direção. Eles vão ter diferenças nas suas estruturas, sim, que é o que a gente vai estar analisando. Isso é a base da quebra de correlação. Porém, eles são ativos ainda que fazem parte da mesma classe de ativos. Então, se a classe dos índices como um todo se valorizar, lógico que todos os três vão se valorizar juntos. Se a gente está olhando o câmbio, por exemplo, já vi erros também absurdos. Como, por exemplo, pessoas querendo comprar o USD e ao mesmo tempo vender o GBP-USD. Não faz sentido. Da mesma forma, porque se você está querendo comprar o USD, o que você está querendo que aconteça com o dólar? Que você quer que o dólar se desvalorize. Então, se você quer que o dólar se desvalorize, você não vai fazer a operação inversa no GBP-USD, porque isso não faz sentido. Você vai fazer a mesma operação na mesma direção, já que são a mesma classe de ativos e essa é a correlação deles. Essa é a consequência deles serem correlacionados, eles andarem juntos na maior parte do tempo. Então, os índices aqui na NQ, ES e IM são os três principais. A gente fica observando. Outra classe de ativos, metal. Aí, agora eu vou complicar, né? Nossa, como assim? Tem 4 ativos? Você não falou que são uma tríade? Bom, é sim uma tríade, porém, compreendo que uma tríade, pelo menos como a gente entende na Quarterly, a gente entende que existem 2 ativos que eles vão ser muito mais semelhantes na sua estrutura, muito mais semelhantes na sua formação, e vai ter um terceiro ativo que ele vai ser um pouco mais disperso. Ele vai dar mais quebras de correlação, assim como ele vai fazer mais trocas de força, por exemplo, ele vai apontar para a direção que o mercado quer ir mais cedo, etc. Tem muitas formas, já que é um ativo que é um pouco mais solto, assim, sabe? Isso é uma boa observação entre o NQ e a S, porque se você abrir o Nasdaq e o S&P, você vai ver que eles dois andam juntos muito parecidamente, muito semelhante. Eles andam colados um no outro, basicamente. E aí, se você abre o IM, você pode ver que o IM é o ativo que normalmente se move um pouco mais livre, um pouco mais amplo, um pouco descolado desses dois. Então, aqui no metal vai ser a mesma coisa. Você vai ter o Shao Euro e o Shao USD, ou GC1, aqui eu estou usando o símbolo dos ativos de futuros. Se você for utilizar o Shao Euro, o Shao GBP, né? No caso, pelo menos o Shao Euro você vai utilizar ele da fonte forex.com no seu TradingView quando você for abrir, porque daí o preço de o horário de abertura dos candles de H4, de H6 vão ficar iguais, tá? Porque tem uma pequena diferença aí no horário de abertura do CFD para os futuros. Os futuros abrem às 18 horas, horário de Nova York, e normalmente o CFD abre às 17. Porém, se você utilizar o forex.com como fonte para você pegar o gráfico do Shao Euro e o Shao GBP, você vai ter o mesmo horário, às 18, ok? Aqui na prata, mesma coisa, pode ser Shag, USD também, forex.com, mas a trade mais padrão que eu prefiro utilizar é Shao Euro, Gold e Shao GBP, e eu pulo a prata,
Porém, a prata ela é um ativo extremamente importante também, porque ela faz bastante quebra de correlação. Então, o Chá Euro é o ativo mais próximo do Chá USD e a prata é o ativo disperso, ativo mais descolado, né? Que não anda tão colado assim com o Chá Euro e o Chá USD. E o Chá GBP é a mesma coisa, então você pode substituir o Chá GBP pela prata ou substituir a prata pelo Chá GBP. Isso depende do que você achar melhor, sua padronização. Eu recomendo você escolher um e ficar com aquele, não ficar trocando toda hora. E a última tríade, mesma coisa aqui, mesma visão que eu passei para vocês, aqui também se aplica, dois ativos mais colados e um ativo mais disperso. Aqui nesse caso, eu quero fazer um adendo porque no câmbio, em específico, o ativo que é mais colado é o EURUSD, que seria o 6E, uma exclamação, e o DXY. O DXY ele é um ativo que não tem como a gente operar porque ele é um índice sintético, um índice dólar, ok? Ele mede a força relativa do dólar em comparação à cesta de ativos estrangeiros em relação ao dólar, ok? Então o 6E e o DXY eles andam mais colados. Eles são os que andam mais colados. Porém o DXY também tem aquela mesma questão do time, né? Do tempo de abertura dele, tá bom? Ele acaba abrindo às 19 horas, então é pior ainda do que os outros ali. Porque ele não tem como você corrigir. Então é bem difícil você usar H4, por exemplo. E aí, para resolver isso, a gente pode fazer uma tríade entre EURUSD, GBPUSD e CHF-USD. Não é o USD CHF, que é o que todo mundo acaba utilizando aí como padrão no CFD. É CHF-USD, para manter o padrão. Euro primeiro, depois USD, GBP primeiro, depois USD. E aqui vai ser o SCHF? Não, vai ser CHF-USD. Ou então você usa o par de futuros, que é o 6S, uma exclamação. Beleza? E aí você vai ter a sua tríade. Eu gosto de ciclar entre o DXY e o 6S. Então, eu posso trocar assim, mesmo que o DXY seja o ativo mais correlacionado, o ativo que ande mais colado. Nesse caso aqui, eu prefiro manter o 6B e o 6E como sendo os ativos principais, os mais importantes assim para mim, né, os que andam juntos. E aí depois eu troco entre o DXY e o 6S para ficar observando o delivery, ficar observando a entrega ali de preços, tá bom? Então, bem tranquilo essa questão. É só para vocês poderem aprender como é que funcionam as correlações. Bom, agora a SMT, conforme você abrir o seu gráfico, recomendo que você coloque dois ativos lado a lado e já comece a observar momentos em que SMTs se formaram, de acordo com a explicação que eu vou dar agora. Aqui a gente tem um ativo 1, aqui a gente tem um ativo 2. O que seria uma SMT bullish? O ativo 1 ele manipula uma mínima relevante, enquanto o ativo 2 falha em alcançá-la. Ok? Então, o ativo 1 aqui, ele tem essa mínima relevante e ele manipula essa mínima relevante. O que significa manipular essa mínima relevante? Ele chega aqui, passa um pavio, faz um sweep, basicamente, e logo ele volta a subir. Então, ele sai dessa mínima. Ele não rompe essa mínima. Ele só manipula e volta a subir novamente. Isso é essa questão da manipulação, da mínima relevante. E também não é qualquer mínima, como eu falei agora. É uma mínima relevante. Então, normalmente vai ser ali mínima que não seja failure swing, né? Que não seja liquidez de baixa resistência. E você tem aqui, no caso bearish, é só você inverter isso aqui. O ativo 1 ele vai manipular uma máxima relevante agora e o ativo 2 ele vai falhar em alcançar. Então, olha só, o ativo 2 aqui, como eu mostrei para vocês, ele não chega na mesma mínima, não manipula essa mínima, ele acaba formando uma mínima mais alta do que essa anterior. Então, isso aqui é a quebra de correlação que a gente chama de SMT. Uma imagem que representa uma SMT seria essa aqui. Esse aqui é o S&P, esse aqui é o Nasdaq. Olha, o S&P ele acabou manipulando essa mínima e essa aqui é uma mínima relevante. Por quê? Como você pode ver, você tem essas outras mínimas aqui atrás. O preço ele faz o sweep dessa mínima. Isso aqui vira uma liquidez externa. O preço ele retorna para dentro do range. Depois ele volta nessa liquidez externa e manipula essa liquidez externa aqui no S. Manipula por quê? Ele só passa o pavio e já volta a subir agressivamente. Então, esse candle aqui fechando, né, com toda essa retração, lá no lower time frame, isso aqui é uma reversão. Que mostra interesse no preço operar para longe dessa mínima, formando, né, essa SMT. Então, essa SMT, como você pode ver, é formada como uma mínima relevante. Por isso que o preço expandiu tanto depois. Você vai ver SMTs sendo formadas com regiões que não são tão interessantes, como, por exemplo, essa aqui,
esse topo com esse topo. Você pode ver que aqui no NQ ele não pegou. E aqui no ES ele pegou. Porém, por que eu não gosto dessa SMT e nem considero uma SMT de qualidade? Justamente porque ela não manipulou essa máxima maior, é que ela deixou fader swing. Então, eu prefiro evitar operar esse tipo de SMT. E, inclusive, considerar esse tipo de SMT. Principalmente para quando eu estiver fazendo um bias high time frame. Onde eu quero ver o preço expandindo fortemente para longe de uma região. Eu quero ver uma mínima forte para operar para longe do high time frame. E isso vai me dar meu contexto. Então, eu exijo uma SMT de qualidade. E a gente vai filtrar justamente isso com SSMT, que é o que a gente vai ver em breve. SSMT é basicamente um filtro da SMT, que justamente vai filtrar esse tipo de coisa aqui. Então aqui no NQ, você pode ver ele formando essa máxima mais alta. Então isso aqui acontece em todo o time frame. Aqui eu estou olhando mais o higher time frame, que é onde eu prefiro basear as minhas SMTs. Eu prefiro muito mais operar utilizando as SMTs higher time frame, H4 ali, uma hora para cima, pelo menos, para a gente poder operar com mais convicção, ok? Então esse aqui é um exemplo de SMT. Bom, agora entrando na questão dos quarters, isso aqui é algo fundamental da Quarterly Theory, é algo que basicamente todo iniciante aprende em primeiro lugar quando vai ver a Quarterly Theory, é algo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A gente tem 4 quarters, ou seja, a gente tem 4 quadradinhos que você vai ver na maioria dos gráficos aí de quem utiliza a Quarterly Theory, você vai ver isso aqui na parte de baixo, é um indicador chamado DAI Quarterly Theory Tutor Degrees, e eu vou mostrar para vocês já como é que coloca no gráfico. Muito utilizado. Isso aqui é a base de tudo, tá, gente? Justamente você dividir as coisas em 4, dividir todos os períodos em 4. Então você tem diversos ciclos aqui, mas você tem o Q1, Q2, Q3 e Q4, tá bom? Esses aqui são os nossos quarters. É assim que a gente chama mesmo, Q1, Q2, Q3, Q4, ok? E vamos lá, a gente tem os ciclos aqui agora. A gente tem os ciclos desde dos maiores até os menores. Então, Yearly Cycle. O que é o Yearly Cycle? É o ciclo anual. São os 4 trimestres do ano. Então você vai dividir isso aqui, basicamente. Cada trimestre aqui do ano vai ser um quarter, que é um, que é dois, três, que é quatro. Já que um ano dá para ser dividido em 4. Monthly Cycle é justamente do mês agora. Monthly, olha só. Como é que é isso aqui? 4 semanas inteiras do mês. Então, às vezes, o mês ele acaba iniciando com uma semana cortada, que não é uma semana inteira, que inicia, por exemplo, numa quarta-feira, por exemplo. Acontece bastante no nosso calendário. Bom, esse tipo de semana não entra para o monthly cycle. A gente pega a primeira semana inteira do mês até a última semana inteira do mês, que sempre vai dar 4, né? Sempre vai dar 4 aí, semanas inteiras. Então você sempre vai ter o Q1, Q2, Q3 e Q4, esse é o nosso monthly cycle, muito forte também. A gente tem o weekly cycle, que são os 4 dias da semana. Aí você vai falar, pô, Couto, mas você não tem 5 dias da semana? A sexta-feira não faz parte do weekly cycle? Sim, ela faz parte de certa forma do weekly cycle. Ela tem uma função específica que a gente vai comentar mais pra frente. Ela normalmente interage muito com weekly profiles, de certa forma. Ok, ela interage muito com o weekly profile, mas em relação ao quarter a gente não vai levar em consideração assim agora, em certo momento. Mas ela também serve para você poder fazer sequential SMT, ok? Você já vai entender o que é sequential SMT. Mas ela também serve. Então é como se ela fosse um Q5, certo? Só que ela tem uma função um pouco diferente. E se você for iniciante, nem quebra muita cabeça com isso agora, ok? E a gente tem o Daily Cycle. Esse aqui são as 4 sessões do dia. Pega um candle diário, tem 24 horas. Você divide isso em 4, você vai ter 6 horas. Então, cada sessão vai ter 6 horas. Ásia, Londres, Nova York AM, Nova York PM. Isso é o nosso Daily Cycle. 9-minute Cycles é justamente você pegar essa sessão de 6 horas e você dividir em 4 de novo. Você vai ter 4 quartos agora de uma sessão. Vão ser ciclos de 90 minutos. Então, esses aqui são os nossos quarters, nossos principais quarters. E a forma como a gente utiliza isso aqui é que a gente vai utilizar os dois primeiros quarters aqui como higher time frame. Então, para tudo aquilo que a gente for utilizar o higher time frame, a gente vai utilizar esses dois aqui como os quarters para poder formar a sequência SMT. Tem outras formas de quebra de correlação também que a gente pode utilizar, mas tudo aquilo que envolve o higher time frame, a gente pode utilizar esses dois aqui de cima. Então, por exemplo, imagina que eu quero ver o preço reverter a partir de nível-chave no semanal. Eu posso muito bem exigir uma monthly cycle sequente SMT, formando, né, ali, por exemplo, uma máxima, justamente a gente opera para longe dali. Então, é aqui que a gente acaba encaixando essa questão
de ser high time frame, low time frame ou mid time frame. O weekly cycle, ele é o mais útil para a gente poder fazer reestabilização, por exemplo, alguns outros conceitos também que são muito fortes, que a gente só vai utilizar no weekly cycle, que são os candles diários, né, os dias da semana. Mas ele é muito mais um mid time frame para a gente poder linkar essa movimentação high time frame que a gente está esperando, essa expectativa high time frame, com as quebras de correlação e os ciclos aqui do mid time frame, para a gente poder trazer isso para mais próximo da execução, que é aqui no lower time frame. Então, o daily cycle e o 9-minute cycles, eles são aí dois ciclos que a gente vai utilizar mais para poder formar, por exemplo, pavio do dia, pavio de uma sessão, para a gente poder operar ali, fazer as nossas execuções, ok? Então, operar ali no lower time frame. Normalmente essa que é a utilidade desses dois ciclos. Então, é bem uma escadinha mesmo, o high time frame dá a direção, dá os alvos ali, dá uma reversão verdadeira. O mid time frame a gente utiliza muito para fazer o weekly profile, também, como eu tinha falado anteriormente, né? Nosso último slide, que é algo que aproxima a gente da formação da nossa execução. E aqui o lower time frame é o que a gente utiliza muito para fazer o daily profile também, pegar pontos exatos de execução, máxima e mínima do dia, e continuidade também. Então, essas são as funções aqui de cada ciclo, do maior para o menor. Aqui um exemplo para vocês de como que é esse ciclo sendo visto no gráfico. A gente tem aqui a abertura diária, então, como eu estou aqui no 15 minutos, você pode imaginar que isso aqui é o quê? É o Daily Cycle. Então, o Daily Cycle, ele mostra para a gente aqui o Q1, Q2, Q3 e Q4. Esse indicador eu vou ensinar vocês a colocar. E justamente você pode ver que cada ciclo, ele tem também o seu Open, Low, High, Close, né? Então, ele abre, coloca mínima, coloca máxima e fecha. Que ele abre, coloca máxima, mínima e fecha. Abre, coloca mínima, coloca máxima. Máxima lá em cima fecha. E esse Q4 aqui também vai fazer isso. Então, justamente, cada quarter também é um Open, High, Low, Close diferente. E justamente você pode ver que eles têm máximas e mínimas, né? Então, por exemplo, esse Q1 aqui tem essa mínima, ele tem essa máxima. Q2 ele tem essa máxima, ele tem essa mínima aqui. Q3 ele tem essa máxima e ele tem essa mínima aqui. Ele tem essa máxima aqui em cima, né, na verdade, e essa mínima aqui. Ok? Então, é justamente isso que é a nossa divisão. Isso aqui forma um dia. A nossa sequente SMT, que é a SMT sequencial, ela é justamente a mesma coisa da nossa SMT, porém a gente vai adicionar o filtro de que a gente vai utilizar os quarters agora como base para poder formar essa SMT. Então, se você tiver aqui, por exemplo, Q2 e Q3, você olha para a mínima do Q2, automaticamente já é uma mínima relevante, de certa forma. Então é para a mínima mesmo do ciclo, tá? Não é para essa mínima, nem para essa mínima, nem para essa mínima. É com a mínima mesmo, o ponto mais baixo desse Open Low High Close aqui do Q2, por exemplo. Quando o Q3 ele vem aqui e forma uma SMT com essa mínima, colocando a mínima dele também, isso é uma sequência SMT. Então, a mesma coisa da SMT, vocês podem ver, só que agora amparadas pelos quarters. Perfeito? Então, isso aqui é justamente uma SMT de maior probabilidade, porém, na verdade, isso aqui é o filtro mais básico que a gente vai estar utilizando, que a gente vai estar considerando na formação de SMT. A gente tem muito mais o que considerar ainda na formação de uma SSMT de qualidade, mas isso aqui já é um bom começo. Se você começar a utilizar SSMT ao invés de SMT normal, você já vai ter muito mais probabilidade, justamente porque você vai estar operando elas especificamente com regiões importantes, tá bom? Como você pode ver, né? Ali, de acordo com o que eu mostrei para vocês, por exemplo, uma SSMT no Monthly Cycle, que é o ciclo entre as 4 semanas inteiras de um mês, você vai estar operando a SSMT com a mínima máxima da semana anterior. Então já é um nível automaticamente relevante. Isso que é a questão da SSMT. Isso que é o primeiro ponto da SSMT. Agora aqui no gráfico, vou mostrar para você como que você pode fazer para colocar o indicador que eu apresentei para vocês mais cedo, que vai mostrar os quarters. Você vai vir aqui na aba de indicadores do seu TradingView, você vai pesquisar por DAI Quarterly Theory by 2 Degrees, é esse aqui. Favorita ele, achando no seu gráfico. O seu não vai vir assim, é que eu mudo a cor do meu para poder ficar assim. O seu vai vir por padrão, dessa forma aqui, eu mostrei para você. E aqui você tem a opção de selecionar quais quarters você quer ver ou não. Leve em consideração que o yearly quarter a gente normalmente utiliza o diário para observar, o monthly quarter a gente utiliza o H4, o weekly quarter o H1, o daily quarter o 15 minutos,
o nanominute, o 5 minutos e o micro 1 minuto. Esse aqui eu nem falei, não é importante, eu nunca utilizo ele. Mas perfeito, você vai ter aí então seus quarters. Muito bem, aqui eu tenho um exemplo que foi exatamente aquela SMT que eu mostrei para vocês na imagem, que a gente estava vendo agora nos slides, né? Que eu mostrei um exemplo de uma SMT comum entre o S e o NQ. E olha só se ela não foi sequencial. Ela foi perfeitamente sequencial. Aqui a gente tem a mínima do Q1, que é a segunda-feira, já que o weekly cycle é entre os dias, né? Candles diários. E aqui a gente tem a mínima do Q2, que é a terça-feira, justamente colocando essa manipulação. Olha aqui o S manipulando essa região. Só para mostrar para vocês, eu vou colocar esse indicador aqui também. É a mesma coisa, ok? Mas olha só aqui ele colocando essa mínima no Q2, isso é uma SMT, então isso aqui é automaticamente uma sequential SMT. Como eu falei, essa mínima ela é relevante porque ela fez esses sweeps e tudo mais aqui, mas também porque ela é uma mínima em que o preço tinha colocado essa mínima do Q1, ok? E a gente forma essa sequência SMT, que forma consecutivamente a mínima da semana aqui. E a gente começa a expandir para longe. Aqui na quarta-feira você pode ver, a gente abre e a gente simplesmente continua essa expansão para cima, sem parar. A gente teve mais sequência SMT aqui também. Se eu adicionar o IM, vocês vão ver que esse candle aqui, ó, deixa eu colocar aqui. 6 horas, deixa eu ver se foi exatamente. A gente teve mais sequência SMT, só que essa aqui não foi de muita qualidade, porque foi com o Q4 do Daily Cycle anterior. Vamos ali rapidinho, em 15 minutos, para a gente poder observar o Daily Cycle. Quando a gente diminui o time frame, a gente vem no indicador e atualiza aqui. A gente coloca, ó, Daily Quarter. Esse aqui seria então o Daily Quarter de hoje. Se eu vier aqui e colocar Historical Cycles, ele vai mostrar para trás. Deixa eu jogar aqui também. Remover o meu. Aquela SMT que eu mostrei para vocês aqui embaixo no IM, essa região ali, foi justamente entre essa mínima do Q4 com a mínima do Q1. Se alguém perguntar, Couto, isso é válido? Bom, é válido, porém é de menor probabilidade. Automaticamente você já diminui aí um pouco a probabilidade da sua operação. Mas é sequencial. Então a mínima da seção foi aqui e a mínima do Q1 foi aqui. Então a mínima do Q4 aqui, a mínima do Q1. Isso aqui é sequência SMT. Porque se você perceber aqui que está a mínima do Q4, ele acaba não sweepando essas regiões. Aqui, enquanto o IAM acaba sweepando essas regiões, dentro de um nível chave, que seria essa Fairweather Gap aqui, ó. Melhor. Seria essa Fairweather Gap aqui. Então o preço começa a expandir ali, dali, indo para cima, para longe dessa mínima aqui, que a gente tem essa sequência SMT. E indo em direção a essas máximas aqui, que a gente não tinha nada ainda até então. Então, pessoal, isso aqui é a sequência SMT, barra SMT, barra Quarters. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado.